Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de estudos MP Resolutivo. É uma satisfação encontrá-los novamente, nosso presidente do SEDEMP, Eduardo Cambi, nosso mestre maior, Hermes Zanetti Júnior, respectivamente diretores da Escola Superior do Paraná e do CEAF do Espírito Santo, meu grande amigo, irmão Marcelo André, diretor-presidente da ENAMP, bom revê-lo, Marcelo, e, por último e não menos importante, Dr. Luciano Tax Guignoni, que hoje nos brindará aí com sua presença e sua fala, que certamente engrandecerá em muito o nosso grupo de estudos. Então, sem mais, eu já passo a palavra agradecendo a presença de todos, agradecendo a equipe da Escola Superior do Ministério Público. Passo a palavra ao nosso presidente do SEDEMP, Eduardo Cambi. Boa tarde, já quase boa noite a todas e todos. É uma alegria revê-los aqui nessa iniciativa compartilhada com Goiás, Espírito Santo, Paraná, mas que, na verdade, foi encampada pela ENAMP, então é um evento nacional. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a unidade do Ministério Público, sobre o fortalecimento da instituição, e isso passa necessariamente pelas escolas. Então, o discurso que eu tenho feito com todos os diretores de escola é esse mesmo, que a gente tem que aproveitar esses encontros para fortalecer a instituição, para unir nacionalmente o Ministério Público brasileiro. Então, é uma satisfação poder estar aqui, compartilhar esse espaço com o Adriano, com o Hermes, com o Marcelo André e hoje com o Luciano. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Passo então a palavra ao caríssimo Hermes Zanetti Júnior. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava aqui procurando o cartaz. Se puderem me enviar de novo ali no WhatsApp o cartaz para eu poder ler o currículo do nosso querido convidado, o doutor Luciano, eu agradeço. Ele simplesmente sumiu aqui na quantidade de mensagens que chegam, viu, Eduardo e Adriano e meu querido amigo Marcelo André? Já no sentido de perguntar se o evento já começou, se o evento está funcionando bem, enfim, se nós estamos conseguindo prosseguir aqui com esse nosso grupo de estudos e pesquisas, que tem como preocupação principal o Ministério Público Resolutivo, né? É muito interessante nós percebermos, e nós fizemos uma pequena alteração no programa desses diversos encontros desse grupo de estudos de pesquisa, no último evento, muito interessante perceber o interesse prático que surgiu nos colegas, Cambi, que foi o interesse de ouvir um pouco mais sobre a identificação do objeto e as técnicas de investigação nos procedimentos administrativos. Nós não vamos falar exatamente sobre as técnicas de investigação, porque isso demandaria mais tempo. Nós até vamos ter um outro evento com a equipe do Dr. Luciano Tax, que hoje desenvolve, junto ao CNMP, um projeto interessantíssimo sobre protocolos de investigação, trilhas de investigação, mas que nós vamos falar em um outro dia. Nós vamos falar hoje sobre o planejamento da investigação nos procedimentos administrativos, a identificação do objeto, a identificação dos fatos que são relevantes, do direito relevante, e, a partir daí, construir um planejamento da investigação, que é muito importante justamente para que a gente atinja a finalidade principal desse grupo de estudos e pesquisas, que é uma atuação resolutiva. O nosso palestrante, o nosso convidado de hoje, é o promotor de justiça Luciano Tax Guignoni. Pronunciei, espero, o italiano correto aqui, viu, Luciano? Estou fazendo esforço aqui, porque o Guignoni é um nome tipicamente italiano, tá? Acredito
Piemonte, melhor. Então, nós temos Barolo e temos também Brunello. ali o Barbaresco, né? E o Barbaresco. Brunello de Montalcino. Maravilha. O doutorando, então, nosso querido convidado de hoje, o doutor Luciano Taxi Guignoni, é doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialista em Direito Público pelo curso Juspodium, pesquisador visitante da Universidade de Berkeley, na Califórnia, a reconhecida e renomada escola da Universidade de Berkeley, na Califórnia, membro colaborador da Comissão de Enfrentamento à Corrupção do Conselho Nacional do Ministério Público e de Justiça glorioso e um lugar que eu me sinto muito em casa e que tenho vários amigos e colegas, Ministério Público da Bahia. Doutor Luciano, Vossa Excelência tem a palavra por até 40 minutos, sendo que após sua exposição nós vamos retornar com os questionamentos dos colegas, que podem fazer os questionamentos pelo chat ou depois nós podemos ter um momento para debates. Doutor Luciano, tens a palavra. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Perfeito. Eu que agradeço pelo convite. Saúdo já de pronto o doutor Adriano Godoy Firmino, o doutor Eduardo Cambi, o doutor Marcelo André de Azevedo e o doutor Hermes Zanetti. Parabéns pelo evento e pela visão que estão tendo da finalidade desses eventos, de capacitação efetiva para que o Ministério Público melhore o trabalho que presta à sociedade. Agradeço mais especificamente ao colega Hermes Zanetti pelo convite, e a colega Maria Clara Perim, minha inspiradora no Ministério Público do Espírito Santo, também uma colega muito afinada com esse pensamento que a gente vai tratar hoje, que também participa do nosso grupo lá no CNMP. Como o Zanetti falou, nós estamos envolvendo uma equipe de promotores de chão de fábrica, como eu sou, como eu acredito que a maioria aqui dos presentes do nosso curso é. Nós temos uma equipe desses promotores no CNMP hoje, na Comissão de Enfrentamento à Corrupção, que está desenvolvendo um sistema automatizado de planejamento de investigação para o apoio da atividade investigatória dos colegas, ajudando eles a saberem os melhores caminhos para seguir nas suas investigações de ilícitos contra a administração pública. O nosso trabalho é dentro da SEC, da Comissão de Enfrentamento à Corrupção. Nós vamos ter ainda a ocasião de poder apresentar esse trabalho aqui, graças à gentileza dos elaboradores do evento, e hoje o que nós vamos tratar talvez seja de uma prévia, talvez seja de um embasamento do porquê esse sistema é necessário, né? Nós não vamos tratar muito de assuntos jurídicos, né? Aliás, talvez nós não venhamos a tratar nada de assuntos jurídicos, e isso não torna, talvez, a fala menos interessante. Na minha opinião, pode tornar o nosso tema até muito mais interessante, porque nós vamos tratar de algo que é uma demanda constante e cada vez maior do Ministério Público, que é a atividade investigatória. Nós cada vez mais somos demandados por investigar. Isso é um resultado que nós devemos prestar à sociedade, mas nós não sabemos fazer e nós fazemos isso extremamente mal e desorganizadamente. Essa, pelo menos, é a minha conclusão. Acerca disso, eu estou há 19 anos no Ministério Público, a maioria desse tempo na atividade extrajudicial, né, nas promotorias de atuação na defesa dos interesses transindividuais e, predominantemente, na área da defesa do patrimônio público, que é a minha área de efetiva predileção. E a conclusão a qual eu tenho chegado, e não me parece nenhuma novidade, é que realmente nós fazemos o nosso trabalho nessa área muito pior do que deveríamos fazer, né? E não é surpresa que isso seja assim, porque nós fizemos, antes de ingressarmos no Ministério Público, 5 anos de faculdade de Direito. Nós aprendemos a interpretar leis, a pesquisar jurisprudência. Nós não aprendemos a pensar como investigador. E o sujeito pode ser um brilhante jurista e um péssimo investigador, né? Depois, nós prestamos concurso. Nós prestamos concurso para promotoria de justiça e nesse concurso não foi avaliada nenhuma habilidade investigatória nossa. Foi avaliado apenas conhecimento jurídico. E depois de nós entrarmos no Ministério Público, nós passamos por um curso de adaptação funcional que, salvo
exceções raríssimas, também não nos capacita nada no aspecto investigatório, né? Os cursos de adaptação funcional, aliás, em geral, são, como chama um colega aqui na Bahia, mais cursos de apresentação institucional, né? Você pega o pessoal que entrou e diz, olha, esse aqui é o diretor do CEAF, esse aqui é o coordenador do Centro de Apoio Criminal, ele faz isso, o outro faz aquele outro, mas não uma efetiva capacitação. E isso deveria ter sido provido antes, e não é, e muitas vezes não é provido ao longo da carreira. E isso nos traz dificuldades operacionais muito grandes, porque, dada uma situação fática para qualquer membro do Ministério Público, dado um cenário, eu tenho certeza que esse colega vai saber fazer um enquadramento jurídico correto daquele problema, né? Muito provavelmente ele vai saber fazer. Agora, o problema é você desenhar o cenário, é você conseguir fazer o panorama fático surgir na sua investigação com um mínimo de concreção que permita esse tipo de enquadramento jurídico. Então, nós vamos partir hoje de um momento anterior, né, de um momento de organização do raciocínio para a atividade investigatória. Isso não depende, né, de um formalismo intelectual jurídico, que é o que talvez emperre um pouco a nossa mentalidade nessa área, são conhecimentos auridos em outras áreas. Em algumas dessas áreas, esses conhecimentos já estão extremamente sedimentados, né? Na área de inteligência, isso já é muito bem consolidado. Nas áreas policiais, principalmente no âmbito da Polícia Federal, isso é muito consolidado. Mas nós, no Ministério Público, com essa enorme atribuição investigatória, não temos ainda uma doutrina de investigação do Ministério Público consolidada, né? Isso é algo a se lastimar e é um problema a ser corrigido urgentemente. Então, o que eu vou tratar com os colegas hoje seria talvez um rascunho, seria talvez uma aproximação, né, dos fundamentos, né, de uma doutrina de investigação para o Ministério Público, de uma forma de pensar. E, nesse ponto, eu trago aqui uma primeira consideração que vem lá da doutrina de inteligência norte-americana. Então, quem tem interesse nesse tema sabe que os Estados Unidos sempre tiveram uma inteligência militar, uma inteligência civil, ou mais do que uma inteligência, né, em cada um desses setores, sendo a CIA um dos braços principais da inteligência civil. E lá na década de 90, um jornal americano chamado Sunday Baltimore, ele pediu acesso ao manual de investigação da CIA, manual Kubark de investigação da CIA, dizendo que tinha ali consignados protocolos de atuação de inteligência que iam contra princípios basilares da Constituição norte-americana. Isso foi contestado na Justiça, depois de uma longa demanda judicial, o jornal conseguiu fazer com que viesse a público esse manual, suprimidas apenas as partes que diziam respeito a interesse do Estado, né, a sensibilidade do interesse do Estado. E nesse contexto, o que temos no começo desse manual, eu acho que é algo que se aplica muito a gente. Diz algo mais ou menos parecido com o seguinte: esse manual não se destina a transformar ninguém num brilhante investigador, mas ao menos a fazer com que não se cometam os péssimos erros que os maus investigadores cometem. Então, investigação, como tudo na vida, tem muito a ver com habilidade natural, né? Nós temos colegas que são fantásticos no júri. Uma promotoria de família, certamente, ele seria um fracasso, né? Nós temos colegas outros que têm uma capacidade de escrita fenomenal, de articulação de raciocínio brilhante, mas que talvez não se deem tão bem na área de investigação. E assim nós temos também promotores extremamente talhados para investigação. Mas o fato é que, com habilidade natural ou não, muitos de nós temos que desenvolver essa atividade e devemos evitar os erros mais comuns, né? E aí a gente remonta também a outra máxima da doutrina ali norte-americana de inteligência, que eu até mencionei com o Zanetti na conversa que a gente teve a semana passada, ele gostou bastante, que é o garbage in, garbage out, né? Ou seja, se entrar lixo, vai sair lixo. E assim funciona a investigação, né? Se ficar botando lixo para dentro, não vai ter um resultado bom. E isso é algo que nós temos que mudar na mentalidade investigatória do Ministério Público, porque o que a gente vê é o seguinte: chega uma notícia de fato para um colega relatando alguma irregularidade em licitação, uma notícia de fato de 2 ou 3 folhas, o colega não para ler e manda expedir ofício já requisitando cópia dos procedimentos licitatórios para a prefeitura. E chegam ali
500 folhas de procedimento licitatório, que somadas às 3 anteriores, dão 503 folhas. Ele não vai parar para ler naturalmente e vai dizer, não, talvez o Tribunal de Contas já tenha se debruçado sobre esse problema. Manda um ofício para o Tribunal de Contas para ver tudo que eles já apuraram sobre contratação aqui nesse município. E o Tribunal de Contas manda mais 2.000 folhas. O colega que não parou para ler 3 folhas, não vai parar para ler 2.503 folhas. E ele também não pode nutrir a absurda expectativa de que um dia ele vai encher tanto o procedimento dele de informações vindas de todo lado, que o procedimento um dia vai se cansar, vai se abrir para ele e se autoexplicar. Vai contar o que aconteceu, né? Isso também não vai acontecer de forma nenhuma. Então, a gente tem que ter muito critério para o que a gente coloca para dentro da investigação, senão a gente vai atrapalhar nosso próprio trabalho e vai acabar gerando aquilo que são as investigações do fim do mundo, a investigação do juízo final, em que o colega, de repente, se vê à frente de uma apuração que trata de todos os ilícitos já praticados, né, na face da Terra. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui com todos e a gente vai seguir nesse compartilhamento até o final da apresentação, porque principalmente a essa altura da tarde, eu acho que o elemento visual ele é muito interessante, né? Para mim, pelo menos, sempre é muito útil a gente ter ali uma visualização das ideias, né? Eu, pelo menos, sou muito visual na minha forma de captar informações e acho que isso ajuda muito. Nós vamos começar aqui, pessoal, então, a desenvolver uma sugestão de como se pensar a atividade investigatória, né? E ela começa com a definição de um ponto de partida básico, que é o ponto de partida nosso frente a qualquer problema, né? E para que a gente possa aqui ter uma iniciação mais poética, eu trago aqui o nosso fundamental Fernando Pessoa, né? Que nos disse o seguinte: como nunca podemos conhecer todos os elementos de uma questão, nunca a podemos resolver. Para atingir a verdade, faltam-nos dados que bastem e processos intelectivos que esgotem a interpretação desses dados. Então, Fernando Pessoa, inaugurando nossa teoria da investigação, nos chama a atenção aqui para os 2 pontos muito importantes da nossa atividade investigatória. Por que muitas vezes isso não dá certo? Porque nos faltam os dados necessários e os processos intelectivos que esgotem a interpretação desses dados, né? E aqui a gente está frente a uma situação que não é específica da atividade investigatória do Ministério Público. Ela é uma situação que se coloca em qualquer situação, problema que tem que ser resolvida por um ser humano. Frente a qualquer problema que aparece para nós, nós temos 2 questões a serem vencidas. A primeira delas é entender qual é o problema que a gente tem na nossa frente, e a segunda é saber, uma vez esse sendo o problema, quais são as melhores medidas para resolvê-lo, tá certo? Isso nós fazemos instintivamente com qualquer questão que surja para nós. Qualquer que seja, remontem aí à escolha de um restaurante para jantar no final de semana, ou a decidir o que você vai comprar no mercado, ou a saber que diligências disparar numa notícia de fato de um caso de corrupção que chega. A primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e ver o que é isso que eu tenho na minha frente. Qual é o problema? Definindo o problema, é ver, uma vez sendo esse o caso, quais são as melhores medidas para resolvê-lo. Isso que parece tão simples não é o que costuma ser feito na atividade investigatória do Ministério Público, e isso repercute no baixo nível de resolutividade das investigações em geral, tá certo? É óbvio que nós temos um problema específico com o qual nos deparamos, não é? E esse problema é o problema de como comprovar uma afirmação sobre um fato. E aqui a gente está completamente fora da área jurídica e se aproximando muito da área da pesquisa em ciências sociais, não é? O que a gente faz aqui é muito próximo do que um historiador faz, por exemplo. O que um historiador faz? Ele vai buscar reconstruir uma narrativa histórica através de um relato confiável, extraído de fontes críveis. E é o que a gente faz na investigação também. Né? Nós buscamos reconstruir um fato histórico, extraindo um relato consistente, um relato sólido,
a partir de dados igualmente sólidos e consistentes. Então, é isso que nós fazemos na nossa atividade investigatória e é isso que nós precisamos aperfeiçoar, né? Essa questão da comprovação da afirmação sobre um fato pode ser representada assim, obviamente, mas o melhor é que a gente a represente assim, né? A gente parte de um fato para uma afirmação. E existe um caminho a ser percorrido aí, que é tirado ali de alguns teóricos da teoria da argumentação, mas é aperfeiçoado também por outras pessoas mais voltadas à nossa atividade investigatória, que é o caminho para validar essa afirmação, para ver se essa afirmação ela é consistente ou não, né? E como é que a gente faz esse caminho do fato até a afirmação? Bom, primeiro a gente precisa ver se esse fato tem alguma espécie de fundamento, se esse fundamento está comprovado, se eu tenho provas desse fundamento. Devo pesquisar também se há algum outro elemento que refute o fundamento anterior e se há prova dessa refutação. Perfeito? A gente tem que percorrer esse circuito. Na teoria da argumentação, a gente ainda não está falando especificamente de investigação, porque se eu não conseguir, ou se eu não tiver nada que refute o meu fundamento e a prova do fundamento, eu comprovei a minha afirmação, né? Mas, por outro lado, se eu só tiver um fato com fundamento, com uma alegação, com um construto racional, com uma argumentação em cima dele sem provas, a afirmação também não pode ser acolhida. Perfeito? Até aí, me parece que a ideia é muito simples, não é? Nós, todavia, não estamos trabalhando com a afirmação sobre um fato, nós estamos trabalhando aqui com uma hipótese a ser confirmada, e a gente já começa a tratar da terminologia da nossa investigação. O que é o objeto da investigação? O objeto da investigação do Ministério Público é uma hipótese a ser confirmada. Portanto, não é um fato que leva a uma afirmação, é uma hipótese investigatória que vai nos conduzir a uma conclusão. E assim como acontecia com o fato, também acontece com a hipótese. Existe um percurso de validação disso, que é o percurso que necessita indispensavelmente ser percorrido pelo investigador para que ele possa ter uma conclusão robusta, não é? E qual é esse percurso que vai da hipótese investigatória para a conclusão? Ele começa com o desdobramento dessa hipótese investigatória nos seus elementos constituintes. A gente está tratando agora ainda no plano abstrato, mas daqui a poucos minutinhos a gente vai trazer um exemplo concreto que vai ilustrar bem esse raciocínio. Mas vamos reter agora a divisão abstrata, a divisão mais teórica disso. Então, a gente tem uma hipótese investigatória que deve ser formulada, e essa hipótese ela tem que ser partida em seus elementos constituintes, né? Muitas vezes ela é uma afirmação complexa sobre um ilícito, e essa afirmação se compreende, ela é composta de várias pequenas outras informações, cada uma independentemente passível de prova por si só. Então, esse momento analítico é fundamental, nós temos algo, portanto, que seria uma metodologia, ou um método, melhor dizendo, analítico de investigação, que parte da análise no sentido etimológico, de quebrar, de partir em unidades, a análise da hipótese investigatória, que vai ser quebrada, portanto, em unidades analíticas, que vão ser cada uma passível de prova, cada unidade analítica é passível de prova independentemente, e, uma vez nós temos a comprovação de todos os aspectos da hipótese investigatória, ou seja, de todas as suas unidades analíticas, nós temos uma conclusão afirmativa. Nós podemos dizer que o fato efetivamente está comprovado. A gente não pode jamais partir da hipótese para a conclusão sem percorrer isso. Esse ponto é muito importante porque não é raro os membros terem ações judiciais rejeitadas no judiciário, ações de improbidade, ações criminais julgadas improcedentes, e reclamarem que o juiz não teve sensibilidade, que o juiz não tem sensibilidade às questões sociais. Em alguns casos isso efetivamente acontece, mas em outros é simplesmente porque o juiz não partilhou das mesmas presunções que o promotor de justiça, né? Ele não fez os mesmos saltos lógicos, né, que o promotor de justiça fez. Então, a gente tem que ter um pouquinho de humildade e ver que muitas vezes é uma deficiência nossa probatória que talvez esteja ligada a essa questão que a gente está tratando aqui agora. Ilustrando a nossa situação com um caso concreto, obviamente de maneira simplificada, apenas para a gente ter como apresentar o raciocínio, mas aquilo que vocês veem em verde ali na tela, vamos ter aqui para nós
que é um RIF, é um relatório de inteligência financeira do COAF, né? Talvez a grande parte dos colegas já tenha trabalhado com esse elemento. O COAF comunica operações suspeitas identificadas por ele ao Ministério Público, né? E vamos supor que nós recebemos, né? Vamos supor que eu recebi na minha promotoria uma notícia de fato com esse teor. O prefeito recebeu créditos por meio de operações financeiras suspeitas. É o que o COAF vai me dizer, e ele só vai dizer isso porque o COAF não é um órgão investigador de casos de corrupção, de casos de tráfico de drogas, ele trata de operações que podem indicar lavagem de dinheiro e ponto, né? O fato antecedente, o ilícito causador da lavagem de dinheiro, cabe a nós corrermos atrás. Então, uma vez eu recebendo essa notícia de fato do COAF, eu tenho um relato dado pelo órgão de inteligência financeira e eu tenho que construir uma hipótese investigatória. Esse é o primeiro ponto da investigação, é a definição do objeto. E a definição do objeto, como a gente comentou há pouco, é a definição de uma hipótese de trabalho, perfeito? Então, essa hipótese de trabalho, nesse caso, vai ser construída com base na notícia de fato. E se nós não temos uma hipótese de trabalho, a gente não tem uma investigação efetiva em andamento. Se eu não sei responder para mim mesmo o que eu estou investigando, eu não sei o que eu estou investigando. E aí a gente remonta àquela velha frase de Sêneca, né, do filósofo estoico, que disse que quando não se sabe para que porto se está navegando, nenhum vento é favorável, né? E a mesma coisa acontece aqui. A gente tem que ter uma hipótese. A gente tem que ter um porto para o qual a gente busca navegar. E aqui a hipótese é atrelada àquilo que eu posso extrair da notícia de fato. Bom, se o prefeito recebeu crédito por meio de operações suspeitas, e se esse crédito deriva de uma atividade ilícita, em geral, recursos saem do caixa da prefeitura mediante processo de pagamento. E esses processos muitas vezes são gerados por meio de contratações públicas fraudulentas. Então, eu vou construir uma primeira hipótese de trabalho, né, que pode ser retificada ao longo da investigação se novos fatos surgirem. Mas essa hipótese de trabalho inicial vai ser: o prefeito enriqueceu ilicitamente por meio de desvio de dinheiro público, fraudando licitação. Essa hipótese, que parece muito simples, ela, na verdade, pode e deve ser partida em unidades menores. Quais são essas unidades? Usando o nosso exemplo aqui. Elas são as unidades que destinam a comprovar no final, né, se essa hipótese ela é verdadeira, ou seja, se a hipótese vai ser confirmada, reformulada ou refutada. A primeira delas é a seguinte: bom, se o prefeito enriqueceu ilicitamente por meio de desvio de dinheiro público fraudando licitação, eu posso presumir que a pessoa que acreditou é dona de uma empresa. Em segundo lugar, que essa empresa venceu uma licitação no município. Em terceiro, que essa licitação foi direcionada. E, em quarto, que ocorreu o superfaturamento. Então, vocês vejam que eu quebrei todos os pontos que derivam da minha hipótese investigatória e que são fundamentais para que eu tenha uma conclusão afirmativa. Eu preciso percorrer todas essas etapas para poder, ao final, dizer que a minha hipótese realmente se confirmou. E cada uma dessas unidades analíticas, ela se caracteriza por ser passível de uma prova ou de um elemento de comprovação independente dos demais. Por exemplo, a título ilustrativo meramente. A pessoa que acreditou é dona de uma empresa, isso pode ser pesquisado através de uma consulta ao site da Receita Federal, consulta CNPJ ou a Junta Comercial do Estado. Ali eu consigo ver se aquela pessoa que no RIF está relacionada como tendo feito crédito na conta bancária do prefeito, ela é dona de uma empresa. Além disso, eu preciso comprovar que essa empresa venceu a licitação no município. Aí a pesquisa que eu tenho que fazer já não é na Receita Federal, na Junta Comercial, né? Eu posso pesquisar no portal da transparência do município, eu posso pedir informações ao Tribunal de Contas, e ali eu vou saber se essa empresa venceu licitação no município. Bom, se ela venceu licitação no município, eu tenho um terceiro elemento aí que depende também de prova. Essa licitação foi direcionada ou não? E aí não vai ser nem a pesquisa na Receita, nem a pesquisa no Tribunal de Contas do portal da transparência. Vai ser a minha análise sobre o procedimento licitatório. Aqui, ilustrativamente, colocamos um pregão presencial. Eu vou ter que analisar esse pregão para verificar se há indícios ali de direcionamento, né? E uma vez a gente vencendo essa etapa,
né? Para que o prefeito tenha recebido um crédito indevido, essa contratação tem que ter gerado um excedente financeiro que possa ser também dividido com o gestor corrupto. Então, a gente precisa ter alguma espécie de superfaturamento aí, e isso é comprovado mediante a análise dos processos de pagamento. Então, já é um outro suporte investigatório que vai ser buscado para que a gente possa chegar à conclusão afirmativa da nossa investigação. Percebam que eu tive um trabalho de definir qual é a minha hipótese investigatória, de ver quais são os elementos em que eu consigo quebrá-la para saber exatamente que tipos de prova eu devo correr atrás, para que aí eu corra atrás dessas provas e que, uma vez eu conseguindo resposta afirmativa delas, eu tenha a minha hipótese confirmada. Esse caso que está ilustrado aqui, evidentemente, é um caso extremamente simplório, é só para fins didáticos, né? Investigações dessa natureza costumam ser significativamente mais complexas, mas serve para ilustrar o que eu preciso para que essa hipótese seja confirmada e também para ilustrar que, se algum desses elementos não foi confirmado, eu não vou ter a minha hipótese inicial confirmada. Eu vou ter que refutá-la, né, ou reformulá-la se ela for passível de reformulação. Mas com isso, e isso sendo feito de maneira organizada, e a gente vai falar disso mais para frente, isso sendo feito de maneira organizada, permite que se mantenha um controle satisfatório da atividade investigatória, não só para o membro, como para aqueles que lhe sucedem. A gente vai ter que manter isso também em alguma espécie de memória de suporte digital ou físico que registre as nossas impressões da investigação. Mas, com isso, a gente tem aqui o percurso, né, que deve ser feito e que depende, como a gente viu, de eu definir a minha hipótese de investigação, conseguindo, a partir disso, parti-la em unidades analíticas e saber que providências investigatórias eu devo adotar. Nem sempre funciona assim, né? Por que nem sempre funciona assim? Porque, muitas vezes, o colega pode ter alguma dificuldade nessas etapas. Ele não consegue concluir essas etapas de forma simples, de forma, vamos dizer assim, baseada numa experiência anterior que ele tem e que lhe permita fazer isso com facilidade, né? Nesse campo, o que a gente tem? A gente tem, muitas vezes, uma dificuldade investigatória que surge na definição da hipótese, na formulação da hipótese investigatória, na definição do objeto de investigação. Eu tenho a notícia de fato, eu leio a notícia de fato, mas eu fico me perguntando, que ilícito tem aqui? Né? E isso é relativamente frequente, pessoal. E é natural que seja assim, porque nós temos, no âmbito do Ministério Público, uma gama enorme de atribuições e é difícil um colega de ter expertise em todas as áreas. Então, às vezes, o colega está circunstancialmente numa promotoria de patrimônio público, quando ele tem expertise na área criminal comum ou na área de defesa do meio ambiente, mas ele não tem a mesma expertise, a mesma vivência prática na área de defesa do patrimônio público e vai ter, com isso, dificuldade de enquadrar relações ou fatos ilícitos, né, que cheguem até as suas mãos. Muitas vezes até ele nem vê o que há de ilícito ali e acaba arquivando indevidamente o procedimento. Mas eu dizia que há uma dificuldade, muitas vezes, nesse momento inicial. Você tem a notícia de fato, mas você não sabe o que investigar. Aí, se você não sabe o que investigar, você não vai saber também o que quebrar em unidades analíticas. Quando isso acontece, a gente tem uma dificuldade que pode ser superada por meio da construção de uma tipologia de ilícitos, né? Essa tipologia de ilícitos é uma parte constituinte do nosso trabalho no âmbito do CNMP e que vai ajudar a elaboração dessas trilhas de investigação que nós temos lá em andamento. Então, com a tipologia de ilícitos previamente dada, você consegue enquadrar, você já tem uma ajuda, um suporte, um direcionamento para saber qual é o possível tipo de ilícitos dentro de um cardápio tipológico, digamos assim, que mais se assemelha à situação fática que se tem em mãos. Então, eu tendo isso em mãos, eu consigo enquadrar o meu fato relatado numa hipótese investigatória, construir uma hipótese investigatória e desmembrar isso em unidades analíticas. Mas isso não resolve todo o nosso problema. Nós já vimos que a gente tem também que extrair algumas diligências, a gente tem que saber quais são as providências investigatórias cabíveis e somente as úteis e cabíveis para esse caso, para não disparar diligências desnecessárias e também para não deixar de disparar as diligências necessárias. Muitas vezes a tipologia de ilícitos nos ajuda no enquadramento inicial, mas não esclarece os pontos
relativas às diligências a serem setadas. Nós temos aí uma outra questão a ser vencida e que pode ser ajudada por meio de uma tipologia de providências investigatórias. Isso também está sendo feito no âmbito do nosso trabalho no CNMP, e quando nós conseguimos correlacionar uma tipologia de ilícitos contra a administração pública com uma tipologia de providências investigatórias, nós estamos indicando quais são as providências investigatórias mais adequadas para cada tipo de ilícito contra a administração pública. E, ao fazê-lo, nós construímos trilhas de investigação, né, que, no âmbito desse trabalho que vai ser apresentado aí em meados do mês de maio aqui, vocês vão ter condição de ver, é feito de maneira bastante ampla, participativa e colaborativa por meio desse sistema que está sendo já concluído pela Comissão de Enfrentamento à Corrupção do CNMP, presidida pelo conselheiro Silvio Amorim, e que vai ajudar os colegas, e nós confiamos que vai ser uma ferramenta bastante útil para eles definirem tudo isso e darem bons rumos e serem mais assertivos, para usar aqui uma expressão muito cara ao pessoal de inteligência, serem mais assertivos na sua atividade de investigação, tá certo? Isso tudo faz parte de uma ideia, como eu falava, mais ampla de planejamento da investigação que deve ser consolidada em algum momento de uma doutrina investigatória do Ministério Público. Eu acredito que um trabalho do fôlego, né, desse que vem sendo feito pelas escolas superiores e centros de estudos do Paraná, de Goiás e do Espírito Santo tem toda a condição de evoluir para isso em algum momento, né, de que isso possa, por meio dessa tão criativa contribuição de colegas do país inteiro e participação de centenas de promotores, evoluir para algo que seja, ainda que um embrião de uma doutrina de investigação do Ministério Público, né? E isso é fundamental e é algo que a gente precisa hoje. Mas estamos ainda numa fase prévia a isso, e eu venho aqui ousadamente lançar as minhas impressões pessoais sobre o que seria essa doutrina de investigação. E ela diz respeito, claro, a uma ideia de planejamento de investigação, que nada mais é do que uma ideia de estratégia, né? É estratégia. E, nesse ponto, a estratégia de investigação, ela é muito bem ilustrada por esse pensamento do Herbert Simon. O Herbert Simon não tem nada a ver com a área jurídica, ele é um grande teórico da administração, quem tem interesse também em outras questões de ciência econômica ou de teoria dos jogos deve conhecê-lo, né? Mas o que ele nos diz? Ele nos diz que a estratégia é o caminho mais curto para se chegar ao lugar desejado. É uma definição muito simples, muito elegante do que é estratégia e que tem a ver muito com a nossa investigação, né? Se eu tenho uma boa estratégia de investigação, eu consigo chegar mais rápido ao meu lugar desejado, que é uma conclusão consistente que refute ou confirme a minha hipótese de investigação. Tá bom? Isso aqui que a gente tem tratado até agora é no âmbito do planejamento da investigação e não das técnicas de investigação, né? E por que o colega Zanetti fez aquela advertência lá no começo? Porque isso é algo que não vem, talvez, sendo tanto tratado, esse aspecto do planejamento, diferentemente do aspecto das técnicas, né? Nós temos visto muitos cursos sobre técnicas de investigação, e são cursos muito importantes, né? Notadamente sobre essas técnicas, que são as técnicas especiais de investigação, que mais modernamente têm sido muito divulgadas, que estão muito na moda e são muito importantes realmente para a atuação do Ministério Público, como, por exemplo, a colaboração premiada, as quebras de sigilo telemático, né? A persecução patrimonial e as técnicas especiais relativas, como quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário. Essas são as técnicas, nós temos oficinas sobre elas, nós aprendemos como operacionalizá-las bem, e isso é fundamental. Mas percebam que essas técnicas, elas são os ingredientes do bolo, né? E só com os ingredientes nós não conseguimos fazer o bolo, nós precisamos de uma receita do bolo que nos ensine como articular esses ingredientes. E assim como na arte de fazer bolos, na arte da investigação, a ordem dos fatores altera o produto. Ou seja, não adianta eu saber que para fazer um bolo eu preciso de farinha, de leite, de fermento e de ovos, que o meu bolo vai sair. Porque a farinha tem que ser colocada num momento, os ovos num determinado momento, o fermento em outro momento. Se eu alterar a ordem de ingresso dos elementos, eu certamente não vou ter o resultado que eu gostaria. E a mesma coisa acontece no âmbito da atividade investigatória. Se eu não faço um planejamento satisfatório anterior,
o meu resultado não vai ser bom. Então, a gente tem, sim, que ter aula para saber como manipular os ingredientes dessa receita, mas nós temos que aprender a receita, nós temos que aprender a lógica do planejamento da investigação, a lógica da articulação desses elementos operacionais. Ou seja, nós temos que aprender a trabalhar no âmbito investigatório, não só no plano operacional das técnicas especiais de investigação, mas também nos planos estratégico e tático, que são os planos que a gente está tratando agora, ao menos de uma forma muito superficial, dando os fundamentos, né, as bases para que isso ocorra. Mas dizia eu que a estratégia é o caminho mais curto para se chegar ao lugar desejado, mas também não curto demais, né? O que nós vemos, em geral, é que nós temos uma notícia de fato, né? E, de pronto, nós temos um caminho a ser seguido, né? Nós não podemos pular essas etapas. Como é que funciona isso em termos de estratégia de investigação? Nas minhas contas, aqui eu tenho mais 5 minutos, acredito que consigo concluir nesse prazo. Como é que funcionam as etapas de planejamento da investigação? E aqui não é uma aula sobre uma doutrina consagrada, é uma troca de conhecimentos ou uma troca de opiniões entre um colega que é um operador do direito, como todos que nos ouvem, né, e que não tem pretensão de saber nada mais do que os outros. Mas o que me parece, e que eu submeto aqui à consideração de todos que estão participando do nosso curso, é o seguinte: da notícia de fato, nós não podemos partir direto para as diligências, né? Nós temos que fazer algo que seria a prospecção de cenário, né? O que se chama lá nos Estados Unidos de environmental scan. A gente tem que fazer uma análise ambiental, a gente tem que ver o que circunda essa notícia de fato que a gente recebeu. Existe envolvimento de agentes políticos? Quem é o noticiante? Esse noticiante é uma pessoa de boa fé ou está utilizando essa notícia de fato apenas para capitalizar politicamente ou para agredir algum opositor, né? Em sendo assim, qual é o nível de conhecimento e de colaboração que ele vai ter com relação à informação do Ministério Público? Devo decretar o sigilo? Alguém na promotoria é parente ou conhecido dos investigados, né? A gente precisa ter essa prudência para saber em que lugar estamos nos metendo. Isso é a prospecção de cenário, é a primeira etapa após a leitura da notícia de fato. A partir daí, a gente tem uma definição maior. Nessa prospecção de cenário, a gente faz aquilo que seria uma atividade prévia de inteligência, que é pesquisar nas bases às quais o Ministério Público tem acesso quem são os atores daquela novela, né? Quem são os noticiados, quem são os noticiantes, né? Quem é essa empresa, o que ela faz, ela tem funcionários, aquela xeretada geral que a gente pode dar antes, né, e que precisa dar para saber exatamente quem são as figuras dessa história, e depois a gente constrói uma hipótese investigatória. A gente já passou aqui o que a gente considera ser o método de construção dessa hipótese investigatória. Feito isso, que é a decomposição dela em unidades analíticas, a gente tem um plano de investigação, porque a gente já estabeleceu a hipótese investigatória, decompôs ela em unidades analíticas e identificou o que a gente vai precisar fazer, quais são as diligências que a gente precisa executar. E é só a partir daí que a gente vai para a execução dos atos de investigação. Tá certo? Eu só vou baixar a portaria do meu inquérito civil ou do meu PIC depois que eu já defini tudo isso. Eu tenho que saber o que eu vou investigar e que provas eu vou buscar e como eu vou sequenciá-las para depois baixar a portaria para dar a cara do procedimento que deve ser dada, para colocar as diligências que lá devem constar, né? E, paralelamente a isso, naturalmente, não é dentro do PIC, eu vou manter um documento de memória da investigação em que eu vou lançando todas as minhas opções estratégicas, todas as análises que eu venho fazendo. Isso pode ser mantido tanto numa forma mais arcaica para quem ainda trabalha com procedimentos físicos, né? Com uma folha manuscrita grampeada na contracapa do procedimento investigatório, como talvez muitos de nós já fizéssemos antigamente, ou pode ser mantida no suporte eletrônico, que seja um arquivo de texto, lançando essas impressões num documento do Word, por exemplo, ou num suporte mais dinâmico. Eu mesmo costumo usar o OneNote, tem outros que gostam de usar o Evernote. A gente tem hoje programas que ajudam muito a gente a estruturar esse raciocínio investigatório que vai resguardar a memória da nossa investigação para a gente mesmo, tá certo? Então, essas etapas são necessárias, isso jamais deve acontecer, como muitas vezes acontece,
que é partir da notícia de fato para a execução de atos de investigação sem uma análise crítica mais profunda, sem uma análise estratégica mais profunda e que nos leva a lugar nenhum, tá certo? Então, esse não é o caminho que devemos seguir com toda a certeza. O esforço investigatório, né? Portanto, ele deve se dirigir a buscar desvios do padrão. Aqui são questões mais detalhadas, provavelmente a gente não vai ter tempo de entrar nelas hoje, né? Mas o que a gente busca verificar, e aqui a gente extrai um pouco daquilo que o pessoal da auditoria de conformidade faz. O que eles fazem? Eles buscam desvios de padrão, né? Então, qual é a regra? Como as coisas deveriam ter acontecido, né? Como eu construo uma hipótese investigatória se eu tenho dificuldade de construí-la? Bom, vamos partir da seguinte premissa. Se tudo tivesse corrido corretamente, como isso teria corrido? Teria corrido assim, assim, assado. Então, ali eu tenho qual seria o fluxo padrão a ser seguido. Vamos comparar a questão que eu tenho, os fatos desse caso específico, com o fluxo padrão, para ver se seguiu exatamente essas etapas. Se houver algum desvio do fluxo padrão em algum momento, a gente tem ali bandeiras amarelas ou bandeiras vermelhas que devem canalizar o nosso esforço investigatório. E também a busca de sinais de comunicação, né? A gente vai ter desvios do padrão, e a gente vai ter um conjunto de pessoas, isso é muito comum nos ilícitos contra a administração pública, que se articularam para produzir aquele desvio, e aí a gente tem que buscar os sinais de comunicação, né? E aqui eu faço referência a um colega aqui do Ministério Público do Estado da Bahia, que é um colega muito preparado nessa área, que é o colega Frank Ferrari. Hoje ele até está coordenando o nosso Centro de Apoio de Patrimônio Público, e que ele também fala bastante disso, e usa a seguinte expressão que me parece muito interessante. A comunicação hoje, a comunicação contemporânea, ela é essencialmente fragmentária e caótica, né? Então, a gente tem hoje vários suportes comunicacionais. A gente está tratando aqui de um caso modelo de ilícitos licitatórios. A comunicação entre os envolvidos, ela costuma se dar por vários suportes, né? Por telefone, conversas telefônicas, por aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram, por interceptações, troca de e-mails, né? Então, são vários suportes utilizados nesse tipo de comunicação. Quando nós estamos investigando, a gente tem que buscar naquilo que seja condizente com a investigação, naquilo que seja efetivamente útil com a investigação, a gente tem que buscar todos os dados por todos esses suportes que possam nos dar algum subsídio investigatório. E nós temos que transmitir essa ideia também para o Poder Judiciário, né? Porque, eventualmente, num determinado período de interceptação telefônica, nós temos diálogos produtivos, no período subsequente já não temos, mas nós temos ali alguns diálogos de e-mail, alguma coisa assim, e nós precisamos pedir uma renovação de interceptação telefônica, e muitas vezes o magistrado diz que não, porque no último período não houve diálogos relevantes, mas nós precisamos sempre estar noticiando que essa comunicação é fragmentária. Por um período eles podem ter se comunicado mais por telefone, aí estavam sem condição de fazê-lo, ou por algum motivo, transitoriamente, usaram mais o e-mail, mas eles podem e devem retornar a qualquer momento para aquele elemento inicial, aquela forma inicial de manter a comunicação, e isso não pode ser desprezado, né? E, no final das contas, isso é uma atividade hoje muito trabalhosa, né? Juntar esse quebra-cabeça, juntar esse mosaico que envolve todos os sinais de comunicação. Então, basicamente, a investigação vai ter que girar em torno disso, né? A gente pode ordenar esses nossos achados de investigação de várias formas, né? Eu trago aqui apenas um modelinho muito simplório, né? Mas só para mostrar como a gente pode estruturar isso, né? A gente pode estruturar o nosso planejamento de investigação numa tabelinha que funcione mais ou menos assim. Eu tenho a minha hipótese investigatória aqui em cima, que é a definição do meu objeto de investigação. Eu tenho esses elementos quebrados aqui ao lado, cada uma das unidades analíticas, elemento 1, 2 e 3, e nós temos aqui aquilo que vai sendo apurado. Nós temos os achados, né, que são os dados que eu já obtive, a minha apreciação desses dados, né, a minha avaliação estratégica, o que eu devo fazer uma vez que esses dados comprovam algo ou deixam de comprovar algo, as diligências que vão ser os atos de execução material daquilo, e a conclusão, se aquilo confirma aquele elemento de investigação ou não confirma aquele elemento de investigação. Isso aqui é muito útil para a gente, pessoal, quando a gente vai avançando na nossa atividade de investigação, a gente vai começar com poucos achados, pouca avaliação de dados, muita avaliação estratégica, muitas diligências.
Conforme isso vai avançando, a gente vai ter cada vez menos diligências para fazer, cada vez mais achados, né? E cada vez mais avaliação dos dados existentes, ou seja, mais conclusões sobre o produto investigatório. Quando a gente conseguir ter todas essas avaliações de dados existentes já feitas e todas elas nos derem uma conclusão positiva sobre o objeto de investigação, a gente tem nessa coluna, basicamente, já a descrição dos fatos da nossa investigação. A gente tem já a descrição dos fatos da nossa petição inicial, tá certo? Eu vou deixar o restante da nossa comunicação para poder aprofundar, se for oportuno, no momento do debate, porque eu já ultrapassei aqui o tempo que me foi inicialmente conferido, tá certo? Tem outros aspectos aqui que provavelmente a gente vai abordar mais produtivamente na nossa próxima fala, né? Na fala que vai acontecer em meados de maio, e eu agradeço, né? Peço desculpas por ter falado de maneira bastante rápida, né? Espero me ter feito minimamente compreensível e me coloco agora à disposição dos colegas para as perguntas que eventualmente tenham sido feitas. Muitos colegas aqui agradecendo, falando da excelência da exposição. Nós todos estamos realmente deliciados de te ouvir, mas pelo princípio do direito fundamental à duração razoável da palestra, eu acredito que tem um momento que a gente realmente vai ter que encerrar e todos têm outras coisas para fazer. Mantivemos aqui um grupo, professor Eduardo Cambi e querido Adriano Firmino, de mais de 200 pessoas, né? O que mostra aí o sucesso dessa trilha de aprendizagem que nós estamos montando. Passo a palavra, então, ao colega Eduardo Cambi, ao colega Adriano, para as considerações e fechamento. Sem dúvida, Zanetti, foi uma tarde e noite espetacular, né? Véspera de feriado, aqui, pelo menos aqui no Paraná. O que significa, Luciano, que você deu um show aí de interpretação de um tema complexo, você colocou isso muito bem, da necessidade de uma doutrina do Ministério Público a ser construída. E essa é a missão que temos agora, o desafio, e, para tanto, quero dizer que aqui pelo SEDEMP nós temos aberto um edital de um livro, Ministério Público Moderno e Contemporâneo, que é uma oportunidade de se escrever sobre esse tema. Nós estamos recebendo artigos até o final de junho. Então, se os colegas se animarem, podem contribuir também com estudos de caso, com doutrina, quem sabe até aproveitando essa doutrina estrangeira que o Luciano citou, e depois nós vamos disponibilizar isso. Então, eu quero agradecer a presença de todos, enaltecer mais uma vez essa parceria com os meus amigos Adriano de Goiás e Hermes Zanetti do Espírito Santo, dizer que esse é um esforço pela unidade do Ministério Público brasileiro, que é muito maior do que todos nós, né? É uma instituição fundamental à defesa dos direitos previstos na Constituição, uma instituição que precisa ser enaltecida e fortalecida. Então, eu quero, em nome do SEDEMP, Luciano, agradecer por você estar conosco, por compartilhar os seus conhecimentos e por nos fazer refletir sobre temas tão importantes para que a prestação do nosso serviço à sociedade melhore. Muito obrigado e passo então a palavra ao Adriano para suas considerações finais. Também gostaria de agradecer o professor Luciano. Luciano, só pela assistência, né, como bem colocado por Cambi e Zanetti Júnior, até essa hora, em véspera de feriado. Daqui a pouco, jogo pela Libertadores do Tricolor Paulista. Então, todos ansiosos. Fica aqui o nosso agradecimento. E o caminho é esse, né? O caminho nós trabalharmos de forma... Hoje de manhã nós tivemos uma outra trilha que falava de atuação processual estratégica, né? Isso só vem a reforçar a tua fala agora à tarde, só reforça essa ideia de que nós, para construirmos o Ministério Público da forma como previsto na Constituição, da forma como previsto ali no artigo 127, nós precisamos realmente pautar as nossas ações a partir de estratégias que tragam resultados.
sem dúvida nenhuma, a tua fala, a tua pesquisa e os seus encaminhamentos aí junto ao CNMP só trará bons frutos para a unidade do Ministério Público, que é, no final das contas, o que nós estamos buscando aqui com as trilhas e com o a nossa união aqui entre não só os 13 estados, né, mas certamente com o Ministério Público do Brasil, que é o que nós vemos aqui no nosso grupo, né? Nós temos colegas de todos os estados participando. Muito obrigado. E, sem mais, Zanetti, você encerra? Obrigado. Luciano, mais uma palavra? Só de agradecimento, e é só um agradecimento a todos os que nos acompanharam até o presente momento, um agradecimento ao colega Eduardo, a Zanetti, a Adriano, tá? É uma satisfação poder estar dividindo esse espaço com vocês. Nós que agradecemos, não é mais que um até logo, até breve. Um abraço, tchau, tchau.